para gravar, eu tenho que ver como que funciona. Isso aqui eu nunca fiz para a gravação, né? Aí eu também disponibilizo para o pessoal depois, tá, pessoal? Que ótimo. Essa nossa videoaula para melhorar a nossa didática, tá? Aí fica bom, hein, professor? Eu vou fazer agora aquele sisteminha, né? Vou colocar todo mundo mutado, beleza? Aí, caso tiver alguma questão durante a minha explicação, podem escrever ou aqui no chat, ou mandar mensagem no grupo, ou mandar para mim direto, tá? Bom, então, eu vou fazer isso agora. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, eu vou começar ela hoje, tá? E não vou terminar. Enxofre, também eu preciso de duas fases aí, porque eu gosto de dar bastante ênfase nos processos de enxofre no solo. Primeira coisa é essa, né? Então, a nossa aula de hoje, ela vai terminar ali no final daquele vídeo que eu mandei. Importante, então, a pré-visualização que vocês fizeram, mas a gente vai também pontuar eles aqui e falar de cada um dos processos, né, anteriormente. Bom, então, pessoal, falando agora em termos de enxofre, né, porque a questão que vocês podem estar se perguntando, né, a gente falou de nitrogênio, né, e agora o nitrogênio, aquele lá, o macro, né, primário, que é exigido em grande quantidade, né, pelas culturas. E agora, né, seguindo um raciocínio lógico, né, por que a gente não estaria falando, então, de potássio, por exemplo, não estaria falando de fósforo, que são outros macronutrientes primários, e estamos falando agora, né, nessa aula sequencial de enxofre. Basicamente, pessoal, porque o enxofre e o nitrogênio, eles têm um comportamento bem parecido, tanto na questão de solo, tanto na questão de planta, ou seja, nós temos que eles estão bem linkados, né? Eles fazem parte, inclusive, né, de estruturas que acontecem os dois nutrientes, digamos assim, né? Então, alguns compostos orgânicos fundamentais têm os dois nutrientes, por exemplo, né? E a dinâmica tanto no sistema solo quanto no sistema planta, dos dois nutrientes é bem parecida. Então, por isso que a gente faz esse link, tá? Por isso que a gente não faz aquela ideia, em todo lugar é assim, né? Que a gente, em toda essa faculdade é assim. Então, a gente não entra já com os outros macro primários, a gente já vai para o enxofre. E só recapitulando, o enxofre é um macronutriente secundário. Bem, então, né, assim, como uma introdução básica, beleza? A gente vai falar a respeito aqui de alguns termos introdutórios gerais de enxofre, né? Basicamente, pessoal, o enxofre, ele tem função estrutural também na planta, né? Então, o que vem a ser isso? Ou seja, o nutriente está dentro de algum composto orgânico fundamental, né? Ele é parte da cadeia de carbono. Ele está lá dentro da estrutura química, digamos assim, né, de alguns compostos essenciais. Tá? Então, quais são esses compostos essenciais, tá, pessoal? Na planta, o enxofre, ele é componente, ele faz parte da estrutura de 2 aminoácidos essenciais, tá? E se a gente lembrar, né, o que é aminoácido? Aminoácido é o tijolinho, né, que constrói as proteínas, tá? Então, quais são esses aminoácidos, tá? Basicamente, o enxofre ele faz parte da metionina, tá? E também da cistina, tá? Basicamente, esses dois nutrientes esses dois aminoácidos essenciais, né? Então, dessa forma, né, o enxofre ele entra na composição, se ele faz parte de aminoácidos, ele entra na composição de todas as proteínas, tá? Essas duas fundamentais, esses dois aminoácidos essenciais, então, eles têm enxofre na sua estrutura, tá? Então, olha só. Aqui, ó, nesse primeiro slide,
tá aí já, né? Função do enxofre na planta. Basicamente, como via de regra, né? A gente sempre mostra, então, lá no... Deixa eu pegar o apontador aqui. Aqui, né? Na cistina, tá? A cistina. Olha o enxofre aqui, né? Fazendo parte do esqueleto carbônico. E olha a metionina aqui. Olha o enxofre aqui também, fazendo parte do esqueleto carbônico, né? Então, consequentemente, né, eles estão aí por conta dessa estrutura, né? Que ela é bem rígida, dessas ligações aqui, por exemplo, ó, essa ligação SS é chamada ligação de sulfeto, né? E qual que é a grande característica? Essa ligação também confere uma grande estabilidade nas proteínas que eles vão fazer parte, né? Em função dessa ligação de sulfeto aqui. Tá? Mas é só isso? Não, tá, pessoal? Bom, como nós já vimos aí, né? As proteínas, né? Basicamente o enxofre, né, é presente em todas elas, né? Aproximadamente 0,1%, lógico, é uma quantidade pequena, né, de enxofre que contém as proteínas, mas ela é significativa a ponto de não existir esse componente, né, essa estrutura fundamental, se não houvesse enxofre. Tá? Basicamente, uma proteína fundamental, que está como exemplo aí, ó, ferrodoxina, né? Então, essa proteína, se a gente relembrar lá da aula de nitrogênio, ela é aquela que faz a ligação, né? E é fundamental nos processos de fixação biológica do nitrogênio. Tá? Então, ferrodoxina, ela contém, então, é uma proteína que contém, além do enxofre, contém ferro também, como o próprio nome dela já nos denota isso, né? Ferro aqui. Ela é usada muito em reações, por exemplo, também da fotossíntese, tá? Principalmente na reação de oxirredução, né? Também, se a gente lembrar da aula de nitrogênio, que foi da aula passada, a ferrodoxina também está aonde? Em que processo dentro da planta? Também está na redução assimilatória de nitrato, tá? Então, além da fixação biológica do nitrogênio, né? Além da redução de nitrato, essa proteína também ela faz parte lá dos processos de fotossíntese, tá? E outros, entre outros, né? E mais especificadamente, em relação à redução de nitrato, ela está lá no segundo passo, né? Que é redução de nitrato para nitrito, né? Então, essa é só um local específico, né, da ferrodoxina, no caso. Né? Coenzimas, vitaminas, né, também, então o enxofre faz parte, e algumas estão aqui, entre essas que estão descritas, né, como exemplo, a coenzima A, né, pessoal, essa daqui, ela é muito utilizada, né, essa coenzima, no metabolismo de carboidratos, na respiração celular, tá? Então, só relembrando, né, bioquímica e a fisiologia, os pontos onde ela é fundamental, tá? Então, metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas no processo de respiração celular nas mitocôndrias, tá? Então, esse é mais um local, né? Mais um composto orgânico, exemplo, que contém enxofre, que é essencial na vida das plantas. Deixa eu ver se tem algum outro detalhe. Ah, sim, aqui, ó. Além disso, tá, o enxofre, ele faz parte de alguns compostos voláteis, né? Compostos voláteis, como o próprio nome diz, é aqueles que exalam, né? Exalam odores, tá? Quando a gente faz algum processo na planta, por exemplo. Então, se a gente corta, né, as plantas, as principais, as que possuem aquele cheiro bem característico, alho, cebola, né, abacaxi, mostarda também não está aqui, mas é um exemplo. Aquele odor característico é um composto volátil que contém enxofre também, tá? Esses compostos voláteis aí, só para citar, né? Isotiocianato e sulfóxidos. Só exemplo, né? E vão contribuir também para o odor característico de algumas espécies vegetais, tá?
Em sequência, deixa eu só verificar. E, logicamente, como já dito anteriormente, né, além de todas essas funções estruturais, tá, algumas reações também são catabolizadas pela presença do enxofre. Tá? Então, a gente fala nessa forma, apesar de ele não ser composto estrutural, ele faz parte, então, de alguns compostos que catabolizam reações químicas. Né? Nesse sentido, ele a função não é estrutural, e sim ativador enzimático. Tá? Então, ao contrário do nitrogênio, que o nitrogênio ele é só, né, estrutural, basicamente, o enxofre, além de ser estrutural, ele também ele faz parte de alguns compostos de catabolismo, tá? Ou seja, ele também pode ser, em alguns casos, ativador enzimático. E aí, né, os processos que a gente já denotou anteriormente, né, e fui passando em cada um deles, né? Então, fotossíntese, por exemplo, ferrodoxina, né, respiração, síntese de gorduras e proteínas, fixação do N gasoso, estrutura de proteínas. Então, são os processos metabólicos da planta onde a gente vai ter participação efetiva do enxofre. O enxofre, assim como o N, está presente em todas as funções e processos que são parte da vida da planta, né? Da absorção iônica, desde o processo de absorção iônica, né? Porque muitas das vezes a planta ela tem que realmente, a gente viu lá na aula passada, né? Que muitas das vezes o processo de absorção iônica é um processo de gasto de energia, ou seja, é um processo que a planta ela tem que queimar energia. Como que a planta queima energia? Respiração celular, né? Isso aqui, pessoal, respiração celular, tá? Então, muitas das vezes, o processo, por exemplo, o processo de absorção iônica, em que muitas das vezes, né, ocorre morro acima, né? Esse processo precisa de gasto energético. E como a gente sabe, gasto energético na planta, né, é respiração celular, tá? Então, nesse sentido, desde o processo de absorção iônica, ou seja, desde fazer o carreamento dos nutrientes para dentro do tecido vegetal, até mesmo em papéis essenciais como do RNA e do DNA, né, que são também compostos importantíssimos no que diz respeito à perpetuação, né, da espécie ou da planta, né, eles estão relacionados. Então, por isso que a gente faz, né, esse link, coloca sempre junto o nitrogênio com o enxofre nas aulas. Do ponto de vista prático, tá? Do ponto de vista de campo, lá, sempre que eu vou tentar fazer esse link, né? O nitrogênio e o enxofre são responsáveis pela formação de tecidos, ou seja, pela formação de matéria seca, né, dentro da planta. São construtores de crescimento, tá? Ou seja, eles são fundamentais para a planta se desenvolver e ela formar tecido, tá? E evidentemente que isso daí está ligado ao metabolismo da planta. Sem o metabolismo, sem o consumo, né, de energia, a planta ela não consegue crescer, consequentemente, né, ela vai ter prejuízo fortíssimo, né? Quando não cria, então, tecido, quando não cria esqueleto de carbono, né? Essa que é a ideia do ponto de vista prático, tá? E lembra lá, acho que foi, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Eu até falei, ó, na primeira aula, né? Nitrogênio, né? Nitrogênio é folha, lembra? Eu falei isso, nitrogênio é folha, nitrogênio é matéria seca, nitrogênio é fotossíntese, da mesma forma que o enxofre, uma vez que o enxofre é componente de 2 aminoácidos essenciais, fundamentais para o desenvolvimento da planta. Agora no solo, tá? Então vamos lá. Agora, dando essa introdução a respeito do nutriente como um todo, né? Vamos estudar, relembrar que vocês já fizeram fertilidade de solo, mas a gente relembra essa ideia aqui porque ela é importantíssima para a gente entender a dinâmica do nutriente no sistema solo-planta, tá? Bom, assim como, então, olha lá, né?
assim como o nitrogênio, né, o enxofre ocorre tanto em formas orgânicas, tanto em formas minerais ou inorgânicas, tá? De maneira geral, tá? De maneira geral, teor de planta, teores em plantas, né? Lá o que é teor? Quantidade de nutriente em peso por quilograma de matéria seca, tá? Em termos gerais, os teores em plantas, pessoal, variam de 2 a 5 gramas por quilo de matéria seca, tá? Agora, falando em relação, isso é teor total de planta, tá? Ou seja, raiz, caule, folha, tronco, fruto e etc. Né? Teores gerais, entre 2 e 5 gramas por quilograma. Teor foliar, pessoal, teor foliar, como o próprio nome já diz, é a quantidade na folha, e a gente faz um parênteses aqui também. Muitas das vezes, né, para a gente fazer o diagnóstico nutricional de uma cultura, né, eu parto de um princípio de uma análise química do tecido foliar, tá? De uma folha que é uma folha padrão, para eu fazer a determinação, que a gente chama essa folha de folha diagnóstica, tá? E coletada em períodos padronizados também, tá? Dependendo de cada cultura. Os teores foliares adequados, tá? Ou seja, o que significa teor foliar adequado? Teor foliar em planta bem nutrida, é isso, tá? O teor foliar de enxofre varia aí nas culturas entre 2 e 4 gramas por quilograma de matéria seca, tá? Nesse sentido, é uma faixa, né, bem pequena também, como a gente pode perceber. O que significa, pessoal, né, que basicamente esse nutriente, né, ele tem, como a gente viu lá anteriormente, os teores de nitrogênio, por exemplo, ele tem uma diferença bem grande, né? É uma quantidade relativamente pequena, né? E a variação também é pequena, ou seja, teor adequado está entre 2 e 4, né, grama por quilograma. Então, também é uma faixa bem pequena que a gente pode criar como sendo uma faixa ideal em termos generalistas. Né? Deixa eu ver mais algum detalhe. Tá. Necessidades. Necessidades para a maioria das culturas. Tá? De enxofre, agora falando em termo de quilograma por hectare. Né? A maioria das culturas precisa de uma quantidade relativamente pequena de enxofre comparada com nitrogênio, por exemplo. Nitrogênio, se a gente lembrar, mais de 100, né? Mais de 100 quilogramas por hectare eu preciso, né? Só para a gente tomar um por base. Enxofre, pessoal, está entre 10 e 30 quilogramas por hectare, tá? De necessidade. Oi? Vou interromper, porque essa apresentação parou lá na Ocorre nas formas orgânicas, não tá aparecendo nada. Não, mas é que eu estou falando. Tá. Beleza. Tá? Fica tranquilo. Tá bom. Tá? Eu estou só fazendo um apanhado aqui ainda. Então, pessoal, essa ideia, né? Eu estou falando aqui antes também do solo, tá? É que eu lembrei uns outros detalhes aqui, tá? Então, em relação a necessidades, de 10 a 30 kg por hectare de enxofre, é claro que se a planta for mais exigente, precisa de mais que isso, mas isso é em termos generalistas, maioria de culturas, né? Detalhe importante, a medida, né, aqui na nossa região, principalmente nos anos aí nas décadas de 80, né, 90, o que se fazia muito, né? Isso aí vocês vão lembrar de fertilidade. Os adubos, para a gente concentrar eles, né? Ou seja, para eu ter um custo menor no frete, né? Eu preciso concentrar as minhas fórmulas comerciais. O que é concentrar? Colocar mais nutriente na batelada e tirar enchimento. Né? Para eu fazer isso, pessoal, o que é uma fórmula concentrada normalmente? Se eu não me engano, é uma fórmula que tem mais, se eu somar NPK da fórmula, é mais que 21. Depois, se vocês tiverem aí essa informação mais detalhada,
É que a de cabeça agora aqui eu não estou lembrado, mas acho que é isso. Tá? Uma fórmula concentrada de adubo, e qual que é o grande problema? Uma fórmula concentrada, né, acima de 21, se eu somar NPK, por exemplo, né, eu vou ter, quer dizer, eu não vou ter enxofre. Tá? Acho que não é 21 não, é 29, tá? 29. Depois vocês pesquisem aí no Google aí para ver qual que é o termo correto, tá? Mas é o seguinte, se a fórmula for concentrada, ou seja, por exemplo, uma fórmula concentrada, eu vou dar um exemplo aqui, 8,28,16, tá? 8,28,16 é uma fórmula muito concentrada, tá? Ela tem, e qual que é a característica? A fonte de fósforo, para eu fazer essa batelada aí, ela tem que ter uma altíssima concentração. Então, ela tem que sofrer, além do ataque sulfúrico, né, que é o processo lá industrial de produção de fertilizante fosfatado faz, eu tenho que enriquecer ainda mais com ácido fosfórico. Tá? E quando eu faço esse enriquecimento a mais com ácido fosfórico no adubo fosfatado, eu perco enxofre. Tá? Então, de maneira geral, é isso. Então, em fórmulas concentradas, a minha fonte de fósforo não vai ter enxofre. Tá? E o que o pessoal fazia? Comercializava, né, ou melhor, o agricultor comprava sempre fórmula concentrada para reduzir o frete, para levar muito mais nutriente e pagar menos o deslocamento do frete, né? E não se atentava que nesses adubos comerciais muito concentrados, a gente tinha pouquíssimo ou quase nada de nitrogênio, tá? Desculpa, de enxofre. Tá? Então, aí criou esse grande problema. E nesse sentido, né, o reservatório de enxofre foi sendo consumido. E o reservatório de enxofre, ó, agora voltando aqui, no solo, em grande parte está na fração orgânica. Tá? Então, está na matéria orgânica. Pouquíssimo do solo, do enxofre do solo, é mineral. Tá? E aí a gente começou a criar problema realmente nutricional de enxofre nessas décadas aí. Se por acaso acabar Falta 5 minutos ainda, então vamos continuar. É só clicar de novo no link, tá? Bom, então, essa situação, né, o que está acontecendo, né? À medida que o tempo passa, a matéria orgânica vai suprir cada vez menos, que eu só estou colocando fórmula concentrada, né? Eu só estou tacando fórmula concentrada que não enriquece o enxofre nem na inorgânica, nem na orgânica, né? E aí a gente tem um déficit muito grande, tá? E pode muitas vezes vir, né, se a matéria orgânica no solo for baixa já, e como já é, né, nos nossos solos tropicais, a gente pode ter déficit de enxofre fortíssimo, né, associado ao problema de adubação concentrada. Porém, uma outra parte importante de enxofre no solo, tá? O enxofre, pessoal, a gente vai ver já, mas a forma que a planta obtém é a fórmula no estado de sulfato, SO4 2-. E esse íon, essa carga negativa, né, SO4 2-, contribui muito para a lixiviação, né? No momento que a gente tem ânion, né? Ânion, ele não fica retido nas cargas negativas do solo, né? Ele repele e da solução ele começa a lixiviar muito, perder muito, né? E nos solos brasileiros, de maneira geral, esse enxofre ele vai acabar parando, né, na subsuperfície. Tá? Tem vários dados que já comprovam isso. Né? Inclusive, tem um dado que eu fiz aí, um experimento, que mostrou bem isso daí, fora da risosfera, que é 0 a 20 centímetros. A gente tem normalmente pouquíssimo enxofre. Tá? E aí, quando a gente aprofunda mais lá, né, 40 centímetros, nós vamos buscar mais esse sulfato, porque ele lixiviou e foi parar lá, tá? Pela água de percolação. Então, ele também passa pelos mesmos compartimentos de nitrogênio, né? Inclusive pela lixiviação, que é forte, principalmente nos nossos solos. Deixa eu ver. Certo. Vamos continuar aqui. Então, retomando, né, a fonte inorgânica, sulfatos, tá?
fonte imediata de enxofre para a planta. Né? Quantidades, solos de regiões áridas, né? Eu tenho normalmente 50 a 100 miligramas por litro. E aqui, ó, olha que interessante. E solos de regiões tropicais, bem menos, 0,4 a 16. Então, lembra que eu falei? Região árida é pouca chuva, tá, pessoal? Então, realmente, se esse nutriente, se o sulfato, ele tem a carga negativa, e ele já não absorve nos nossos coloides, à medida que eu tenho muita chuva, olha aqui, região tropical, muita chuva, lixiviação intensa. Tá? É isso que está me dizendo esse dado numérico aqui, ó, 0,4 a 16 miligramas por litro. Tá? Baixíssima quantidade. Regiões áridas. Região árida, pouca chuva, consequentemente, eu tenho condições bem maiores, né? Até chegando a 100 miligramas por litro ou por decímetro cúbico, né? Mesma coisa, 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Então, no nosso país, né, onde que a gente vai ter problema? Onde a gente não vai ter problema, desculpa, né? É lá na região do Nordeste, lá Caatinga, lá, enxofre não é limitante porque a chuva, né, ela contribui pouquíssimo, né, por ser uma condição natural do local, e ela contribui pouquíssimo também para a lixiviação do nutriente. Tá? Ao passo que aqui nas nossas regiões, né, no Centro-Sul, no Cerrado e assim por diante, né, nós temos aí a condição de diminuição severa. Né? E aí, né, o grande reservatório no caso, são as fontes ou formas orgânicas do nutriente. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos colocar, né, para a gente entender agora melhor, que esse esqueminha ele está muito simplificado, eu vou colocar agora aquele vídeo deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Vou colocar o vídeo lá que eu coloquei para vocês no grupo. Falta 1 minuto só. Enquanto isso, ó, vocês podem ir perguntando enquanto eu coloco. E aí a gente já começa a explicação do vídeo. Agora, vocês estão enxergando minha tela? O vídeo aqui? Sim. Tá. A tela tá normal. Tá normal? Tá, a explicação do senhor tá. Então tá. É que já vai acabar, então eu vou esperar acabar esse tempinho, tá? Falta menos de 1 minuto já para finalizar a nossa reunião. Já retoma clicando no link ali. Enquanto isso, eu vou acertando aqui o material. Beleza, mesmo link, né? No mesmo link, clica no mesmo link.